Então, pessoal, só para a gente finalizar aí, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu pode me chamar de novo que eu explico, tá bom? Porque assim, essa disciplina ela é muito extensa. Essa disciplina exige que a gente entenda aí a, a, essas hierarquias governamentais, né? Quem manda em quem. Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho qual é a função aí do presidente da República, dos governantes, e aí dos municípios, como é que isso funciona, prefeitura. Então, a gente vai ter que estudar essa parte para poder entender, tá? É, quem manda, aonde, como que manda, são todos que mandam, né? Como que age aí o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, como que é essas articulações. Então a gente vai precisar ler para entender qual é a função, e a gente vai ter uma aula sobre isso, qual é a função do ministro da Saúde, né? O que ele pode fazer, até onde ele pode ir, e o secretário da Saúde, qual é a função dele, até onde ele pode ir, quais são as determinações que ele pode aí tá impondo para os municípios, né? Como que agem os municípios com a secretaria, né? Então, como que agem aí como que agem os bairros com as subprefeituras? Como que é essa funcionabilidade? Então, a disciplina de saúde pública, ela é muito extensa, né? Se a gente for falar em entendimento. Então, assim, eu preciso ter uma noção, pelo menos uma noção mínima, né? ah, da atribuição dos administradores do meu país, por exemplo, né? E aí eu conseguindo entender mais ou menos isso, talvez eu consiga entender aí um pouco dessa questão de leis, das legislações, né? Ah, estado, município, governo federal, governo municipal, né? As prefeituras, tá? Então eu vou ter que dar uma lida, vocês vão ter que dar uma lida, né? Nessa questão, para a gente poder ir fazendo links aí, entender a disciplina, tá? Essa disciplina é um pouco extensa, eu vou tentar fazer aí um filtro do que eu acho mais importante vocês ver e o que mais cai em prova. Então, basicamente a gente vai falar sobre o SUS, né? Porque o que vocês vão precisar é o Sistema Único de Saúde, é a legislação, tá? Então isso aí cai em todos os concursos e hoje não tem como você não ver uma questão do SUS em nenhuma prova. Então a gente vai focar bastante no SUS. Então, por isso que eu mandei o vídeo para vocês, a história de saúde no Brasil, tá? O questionário, aliás, para vocês, e mergulhando um pouquinho aí nessa questão de como era a saúde no Brasil antes do SUS, né? E a gente vai chegar depois como é que se tornou depois do SUS, se o SUS é bom, se o SUS não é bom, né? Qual a opinião de vocês? Se vocês já conheciam a saúde antes do SUS, né? E qual é a opinião de vocês? Então, tudo isso é importante, a gente fazer esse feedback para que a gente entenda. A gente não vai conseguir entender tudo. Quem não entende muito de política, quem não entende, quem não gosta de leitura, né? Não gosta de lei, vai ficar difícil entender um pouco de saúde pública, tá? Mas eu vou tentar fazer com que fique bem tranquilo de entendimento. Então a gente não vai ficar lendo leis, mas a gente vai tentar entender essa lei, como ela é aplicada, tá? Então eu vou saber que o número dela é tal, ela foi decretada no ano tal, ela foi. A lei foi criada no ano tal, ela fala sobre isso e a atuação dela é essa, né? Então a gente vai tentar ver mais ou menos por aí, porque realmente é muito extenso, é muito amplo, né? E aí cabe vários entendimentos, fica muito subjetivo, né? Uns concordam, outros não concordam sobre vários aspectos, né? Saúde, economia, prevenção, promoção. Então a gente vai tentar aí filtrar o que a gente acha mais importante, tá? Eu vou tentar filtrar o que eu acho mais importante. Vou precisar que vocês interajam comigo, mande dúvidas, mandem perguntas, que aí eu consigo criar um outro vídeo explicativo para vocês, tá? Em cima do que vocês têm dúvida, tá bom?
Para finalizar, a gente vai lá naquela última parte do texto que eu mandei para vocês sobre saúde pública, né? E fala assim, ó, toda a saúde pública ela é coletiva, né? Lembra que eu falei? Mas nem toda a saúde coletiva ela é pública, porque às vezes nem todo mundo daquele coletivo, nem todas as pessoas que estão fora daquele coletivo precisam daquela assistência coletiva que foi aplicada naquele determinado local, para aquela determinada necessidade, tá? A grosso modo, podemos dizer que o planejamento da saúde pública é mais ampla do que a saúde coletiva. Sim, a saúde pública, como ela é bem focada aí no lado preventivo, no lado de dados epidemiológicos, né, na atuação aí de várias vertentes, como o Sistema Único de Saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, Anvisa. Então, assim, nós vamos ver que tem muita coisa para estudar, tá? Além de dispor de mais recursos do Estado. Então, a saúde pública, ela tem mais grana, né? A saúde pública está aqui, a saúde coletiva está aqui, né? E uma fica aí trabalhando juntamente com a outra, tá? Ao passo que a saúde coletiva é planejada de acordo com as particularidades. Então, a saúde coletiva ela vai atuar de acordo com o que, vamos supor, que está pedindo para ela, né? Qual que é a necessidade daquele mês, qual a necessidade daquele ano sazonal, qual é a necessidade ali daquela população, naquele momento. Então, vai ser muito específico a saúde coletiva, ela é muito mais específica e tem as suas particularidades de acordo com a necessidade da região, né, da comunidade, tá? E aí tornando-se mais funcional e em especial no aspecto preventivo. Então ela trabalha muito também com o preventivo da coletividade, tá? Hoje muito mais, tá, pessoal? Digamos que dos anos 93, 90, a partir dos anos 90, a saúde começou a ter um olhar mais de promoção à saúde e prevenção à doença do que propriamente o curativo. Atacar ali aonde está sendo necessitado e sim prevenindo com que esse surgimento de necessidade aconteça, tá? Então seria basicamente isso. Saúde pública, saúde coletiva, as duas importantíssimas. Uma trabalha juntamente com a outra, diferenciando-se que a pública ela tem uma abrangência maior, né? Ela tem uma visão geral da necessidade geral e a coletiva ela vai trabalhar ali na sua particularidade, na sua necessidade, atuando de acordo com a necessidade, ok?